Agora a gente recebe o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC, aqui de São Paulo, para falar sobre os erros de português comuns em provas, concursos, na internet e até mesmo no dia a dia. Rodrigão, bom dia, boa tarde para você já, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, boa tarde, Marcela, boa tarde aos telespectadores. Bom, hoje a gente vai falar sobre erros comuns baseado naquela dúvida, né, Marcela, que chegou para a gente por mensagem do Ronaldo Costa, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Ele trouxe alguns exemplos, né? E o Ronaldo quer saber, assim, ele pergunta desse jeito, ó. Professor, por que cada vez mais vemos na internet erros de escrita, como, por exemplo, me adiciona, não me importo, ou até mesmo eu vir aquele filme em vez de eu vi, entre outras dezenas de erros que a gente enxerga. Bom, primeiro, Ronaldo, obrigado pela participação, né? Obrigado pela mensagem. Espero que você esteja assistindo. Vou responder aqui para você e mande mais dúvidas assim que você quiser, não só você, todos os telespectadores, sempre que quiser. Sempre. Bom, quando coloca assim, me adiciona, então veja, a pessoa diria me adiciona. Escreveria, na verdade, me adiciona. Eu já falei isso algumas outras vezes aqui, é sempre importante pontuar a questão entre fala e escrita. Né? Esse detalhe ele é muito importante porque quando a gente fala, a Marcela, Gustavo, se a gente gravar agora o jornal como está sendo gravado, transcrever a nossa fala, pegar a nossa fala certinho, do jeitinho que a gente falou agora e transcrevê-la, você vai reparar que você vai ter alguns problemas. Por exemplo, jeitinho. Se a gente pegar essa palavra que eu acabei de dizer, jeitinho. Como é que se escreve jeitinho? J-E-I-T-I. Na verdade, a gente está falando jeitinho. Não é? Porque se eu escrevi jeitinho, significa isso. Porque, por exemplo, se você for ao interior, algumas pessoas falam leite, né? Mesmo aqui, leite. Tem alguém, eu, por exemplo, na hora de falar, eu falo leite. Leite, eu não pego o T e coloco o T dessa forma. Eu não vou usar nomes técnicos aqui, porque não vem o caso. Mas assim, eu não falo leite. Leite. É difícil. Eu tenho que parar para pensar para falar leite, né? Por exemplo, hoje eu posso te dar um bom dia. Na verdade, se eu for literal com aquilo que eu escrevi, eu vou te dar um bom dia. 10, por exemplo. 10, por exemplo, a gente usa... Você coloca um i ali no meio, você coloca 10. 10. E, na verdade, esse Z, por exemplo, de 10, como você citou, não tem som de Z. Você não fala 10. 10. Muitas vezes você fala 10. 10 com som de S. O que eu quero dizer com tudo isso? Uma coisa tem que ficar muito clara, desde o processo de alfabetização para as crianças, jovens, adolescentes, adultos, a escrita, claro, ela busca de alguma forma ser uma comunicação similar à fala. Claro que tem as similaridades, obviamente que sim, mas a escrita ela não é uma reprodução fiel à fala. Então, tudo que eu falo, eu reproduzo fielmente, absolutamente tudo na escrita. Não funciona assim, eu já dei alguns exemplos. E se a gente pegar, por exemplo, Marcela, com a rede toda que nos assiste aqui da TV Record, todos os sotaques diferentes de todas as regiões, como é que a gente ia grafar? Ia ficar muito complicado, não é verdade? Claro. Se a gente fizer essa transposição para a internet. Veja, quando eu falo para você assim, me adiciona no Facebook. Semana passada eu falei, me adiciona no Instagram, não falei? Veja que eu não digo me adiciona. Dificilmente eu falo isso. Aliás, se eu fosse falar de regra mesmo, Marcela, nem o me adiciona estaria correto, porque não se inicia período com pronome oblíquo átono. Olha só, eu teria que dizer adicione-me, se eu fosse rígido às regras gramaticais. Adicione-me. Veja, lá em Portugal, por exemplo, nossos colegas falam... Eu ia citar isso, na verdade. Se a gente for levar ao pé da letra, lá no fundo, o acordo ortográfico, então, imagina, o jeito que os portugueses pronunciam é completamente diferente do nosso. Completamente diferente. Então, por exemplo, esse pronome oblíquo átono, em Portugal é átono, porque, veja, eu não sei imitar um português, eu estou brincando aqui com vocês, obviamente, mas você chega e fala assim, eles falam, por exemplo, adicione-me. Adicione-me. Para eles é átono. É átono, clara e absolutamente átono. Mas no Brasil, vamos supor que eu falasse para você, empresta o livro que está na sua mão. Eu vou falar, por exemplo, me empresta o livro. Eu não vou falar empreste-me. Empreste-me o livro, eu não vou falar isso. Então o que acontece? Na minha fala eu digo assim, não escrevo, por favor, né? Que é justamente o que o Ronaldo falou. Eu não digo me empresta o livro. Na hora da fala eu digo me empresta o livro. Veja, se eu for reproduzir na escrita, como é que eu vou escrever? Tal qual o Ronaldo falou. Eu vou escrever assim, me empresta o livro, ou como ele colocou aqui, me adiciona, não me importo. Ou seja, o que as pessoas estão fazendo? Reproduzindo na escrita, no caso da internet, a forma que elas falam. E aí comete o erro. E é engraçado, né? Porque a gente, quando fala, não percebe. E quando vê, dói tanto, né? Dói tanto, dá aquela quando fala, não percebe. Mas quando vê, dói. E assim, é mais ou menos quando uma professora, às vezes, é claro, é uma brincadeira, nossos colegas professores, muitos sabem do que eu vou dizer. Quando você fala, por exemplo, para um aluno e vai dando um ditado, e você diz assim, João,
João, lá devagarzinho. Foi, né? Foi. E não é assim que vai fazendo? Ou seja, a professora está tentando ajudar, e claro, de uma forma, até de certa forma adequada, mas ela está tentando ajudar. Foi, né? Quando eu tenho o A que tem um acento grave, então ela quase dá um pulinho, né? Para dizer que tem 2 As lá, por exemplo, se for o caso. Aí ela fala assim, Marcela, casa. Adivinha com que letra que ele escreve casa? Com Z. Z, claro. Porque na aula, o que ele fez? Sa, sé, si, só, su, na letra S. Zá, zé, zi, zó, zu, na letra Z. Que você fala casa, o que ele faz? Casa com Z. Só que não é assim que funciona. A gente acabou de ver 10, por exemplo, que pode ter o Z com o som de S. Por exemplo, é o cadê? Tem muita gente que escreve na internet com K e o D. E o D. Buscam as consoantes que vocalizam na hora de colocar o V e o C do você. Né? De propósito. O importante de tudo isso, para contextualizar essa resposta, é assim: primeiro de tudo, a escrita não é uma reprodução fiel, ou seja, 100% da fala. Claro que é uma proximidade, óbvio que sim. Mas a gente pegar sotaques regionais de outros países, não há essa proximidade. Então, assim, não há essa relação de 100%. Então, esse é o primeiro ponto. Escrita não é reprodução da fala. Então, por isso que acontecem esses erros. O que as pessoas têm que fazer? Entender que falar é uma coisa, escrever é outra. Para na internet, dentro de cada contexto, saber se é permitido um KD, um VC, ou se não, se é uma comunicação que você não pode passar vergonha. Aí eu vou falar um min, adiciona, que aí é o que você falou, dói, né? Você lê ali e fala, caramba, né? Mas no fundo, a gente fala isso. Me adiciona. Teoricamente, ele está tentando só reproduzir o que ele fala na escrita, por exemplo, na internet. Tá certo. Rodrigo, então, na semana que vem vai ter a provinha que você ia dar hoje. Na semana que vem, aliás, obrigado, eu acho que os apresentadores têm que agradecer ao Ronaldo, que salvou da continuidade da prova, com essa dúvida que ele mandou. Mas semana que vem eu vou trazer uma mais complexa. Já está preparada, eu só não trouxe hoje porque tinha essa dúvida do Ronaldo. Semana que vem, apresentadores e o pessoal de operações aqui vão responder a prova. Eu vou pegar os nomes e dar notas, inclusive, no final. Semana que vem, terça-feira, prepare-se aí em casa. Tá certo. Legal, até lá. Obrigado, hein? Boa tarde para vocês, boa tarde aos telespectadores, até terça-feira. Boa tarde. Obrigado.